A nossa convidada de hoje é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço. Ela é minha amiga pessoal, uma grande amiga que eu fiz logo que cheguei em Braga. E eu admiro muito também a profissional que ela é. Ela é Relações Públicas, ela é coordenadora de comunicação da Universidade Católica Portuguesa. Nós fizemos mestrado em comunicação digital juntas. E para vocês terem uma ideia, o desempenho dela foi tão bom, ela foi tão boa aluna que ela recebeu uma recompensa em dinheiro da universidade pela sua nota. Ela é excelente em conectar pessoas. Ela é a Ana Paula Souza. Olá, Ana, seja muito bem-vinda ao Reta Talks. Olá, Rê, muito obrigada. Assim, a primeira vez a gente nunca esquece. Então, vamos lá. Sim, você é coordenadora de comunicação da Universidade Católica, então você deve cuidar de várias partes da comunicação, você pode explicar melhor isso. E você se comunica com a geração Z, que é uma... Nós, millennials, temos um certo... ficamos assim, nossa, essa geração é diferente, enfim. E como que você faz esse marketing para a geração Z? Como você se comunica com eles? Assim, eu coordeno as atividades dentro do gabinete. Nós temos lá várias ações, por exemplo, assim, nós temos uma equipe que vai à rua para ter contato com os candidatos, com os alunos nas escolas. Nós temos uma equipe que trata das notícias, que trata também das redes sociais. Temos também, nós tratamos dos eventos. E os eventos, eles são, assim, uma maneira de nós nos comunicarmos, tanto com uma geração dos professores, né, que são mais velhos, inclusive, que nós, assim, quanto com os alunos. Ali é um dos nossos desafios, além de nos comunicar com eles no digital. Por quê? Além da carga de ser mesmo um evento formal. Você teve, nós tivemos a honra de ter você a participar de um dos nossos últimos eventos, que foi o Dia Acadêmico. Foi um evento que nós conseguimos trazer os professores para participar, nós conseguimos atrair os estudantes como? Trazendo para eles atividades que fossem dinâmicas para eles. Por exemplo, assim, nós trouxemos um bocadinho do Sua Voz, Sua Marca, que você adaptou para eles. Trouxemos a Ariane também, Que foi a falando... entrevistada do último programa. Sim, que também trouxe conteúdos e que foram interessantes para eles. Trouxemos um pouco de pádel, trouxemos também um pouco de futebol americano. É isso que eles querem. E também nós tentamos envolvê-los sempre na organização do evento. Por exemplo, assim, trazermos as líricas, os grupos acadêmicos, para que eles sempre estejam presentes. E no digital, nós temos também aquilo. Eu não posso, não é toda a trend que sai, que nós podemos reproduzir, mas nós tentamos encontrar esse meio termo. Por quê? Porque é isso que eles querem ver. Eles querem muito se ver nas redes sociais. Eles querem muito ter a voz deles reconhecidas a partir daí. Então, é um dos nossos desafios que eu acho que nós temos tentado levar de uma maneira a agrupar, reunir mesmo diferentes gerações. Sim, porque a Católica é muito tradicional, é uma universidade muito tradicional, tem um nome, e tem os jovens, os jovens são seus clientes, é o seu público-alvo, então acredito que seja esse o principal desafio mesmo. Pois é, sabe, trazer assim um tom, ter a comunicação institucional, essa mesmo, vai ser institucional, mas existir um viés, existir algo que traga os jovens de uma maneira em que eles possam estar presentes e se sentir parte, se sentir confortáveis tanto no online quanto no offline. Exatamente. Nós aqui no Reta Talks, normalmente eu trago pessoas, empreendedores, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é um trabalho de comunicação numa instituição. Você já trabalha agora na Católica, mas já trabalhou em outras empresas. Então eu quero que você conte como que é um trabalho de comunicação institucional. Assim, um trabalho de comunicação institucional é um trabalho em que você precisa conhecer e entender. É um bocado assim, pensar para quem é aquela pessoa, transformar a empresa naquela pessoa e procurar trazer o tom, procurar trazer, olha, ela é mais tradicional? Ah, não, ela é uma empresa
mais popular? Ela é uma empresa mais formal? Ela é mais informal? Quem é? E construir aquela empresa. E a partir daí o tom da sua comunicação. O que eu vou fazer? Porque senão você perde, primeiro, a sua comunicação não é genuína quando você faz isso. Você foge daquilo que você é. A empresa, quando você tem uma comunicação institucional, ela tem regras a cumprir, ela tem um branding, você precisa mesmo estar atento a todo esse leque de informações que são importantes para que você tenha uma comunicação que seja eficaz, que atinja os públicos, que atinja as metas que ela tem, que são necessárias, porque assim nenhuma empresa está ali para não vender. Então, é mesmo muito importante você se preocupar com cada um desses detalhes e ter mesmo ali traçado quem é essa empresa. Sim, ter coerência em todos os canais para falar. Isso que você falou é muito importante dela. Quem é essa empresa se fosse uma pessoa? Porque, afinal de contas, a empresa tem sempre uma pessoa ali por trás, pessoas que compram de pessoas, não é a empresa que compra de empresa. Pois é, e é nessa construção de relação, que você acaba por construir também a maneira com que você comunica, sabe? Assim, olha, e muitas vezes, assim, principalmente quando a empresa está começando, acaba por testar, sabe? Eu hoje trabalho numa empresa muito grande, então essa empresa já tem toda a maneira com que ela se comunica com o público dela. Existe o conflito de gerações, que nem a gente tinha dito anteriormente, mas é uma maneira que ela já utiliza para se comunicar, porque ela sempre vai ter esse conflito de gerações. Sim. Quem hoje os mais jovens vão chegar daqui 20 anos e vão se comunicar para os mais jovens ainda, Sim. então já faz parte do como ela faz. Sim, não, e a Católica também. Tem a Católica Braga, Porto, Lisboa, então acredito que tem que ter uma coerência ali de todos se comunicarem da mesma forma. Sim, sim. Nós temos 4 campi, e esses quatro campos, que é Braga, Porto, Viseu e Lisboa, nós temos a maneira institucional de nos comunicarmos, mas temos também as nossas particularidades, temos as nossas peculiaridades. Por exemplo, a Católica começou em Braga. Ah, eu não sabia. Sim, a Católica começou em Braga. É algo que nós temos mesmo muito orgulho disso. Nossa, eu não sabia. Eu fui aluna da Católica, assim como você, né, no mestrado de comunicação digital. Eu amei estudar lá a Católica, adoro, os professores eram ótimos. Mas uma particularidade que tinha é que na época eu quis, foi em 2018, 2019, a minha dissertação do mestrado foi inteligência artificial no marketing. Na época, ainda não tinha, não se falava muito de inteligência artificial, não tinha um professor para me orientar especializado nesse tema. E eu vi que a Católica se atualizou e hoje em dia até tem essa disciplina da inteligência artificial no próprio mestrado. Como vocês têm feito para atualizar os cursos, a oferta formativa de vocês em relação às mudanças que têm ocorrido? Nós temos hoje, assim, é um fato, os alunos vão utilizar a inteligência artificial, certo? Então, nós temos hoje professores nós temos cadeiras sobre inteligência artificial, que em algumas determinadas disciplinas, nós temos cadeiras sobre inteligência artificial, mas nós temos também formações sobre inteligência artificial que ensinam não somente os alunos, mas os funcionários, tanto como utilizar no dia a dia deles, como que eu posso fazer uma pesquisa acadêmica como que eu posso utilizar no meu dia a dia acadêmico, sabe? Como que eu não vou acreditar no que o ChatGPT me deu e só aquilo, pronto, ponto final, sabe? E também temos formações para funcionários, para utilização de inteligência artificial. Por quê? Porque isso pode muitas vezes facilitar a vida deles. Olha, isso pode corrigir teu e-mail, isso pode te ajudar assim, dessa maneira, você pode incorporar isso na sua tarefa diária. Então, a inteligência artificial, ela permeia a todos nós, todas as empresas. E a Católica, ela insere-se nesse contexto a partir do momento que ela começa a capacitar tanto alunos quanto funcionários. Sim. Agora, uma coisa que eu me preocupo em relação à inteligência artificial e à educação é porque hoje em dia
um estudante pega ali, pede para o ChatGPT escrever o trabalho dele, entrega para o professor e, enfim, e faz e não pensou. Ele pediu ali para o ChatGPT. Outro dia mesmo, minha filha pediu para eu fazer uma apresentação sobre seres vivos na escola. E eu peguei e pedi para o ChatGPT criar a imagem, que foi ótimo que ele criou a imagem e tal. Mas eu pensei, hoje em dia é muito mais fácil você fazer isso. E aí um futuro médico, por exemplo, que passou a faculdade inteira pedindo para o ChatGPT fazer os trabalhos dele, qual seria esse futuro? Então, assim, na sua opinião, independente da católica, o que você acha que a educação precisa fazer para combater, entre aspas, esse vício de pedir para a inteligência artificial fazer o trabalho ao invés do estudante pensar? Eu acho que estimular o pensamento crítico, a vontade de fazer, sabe? Assim, olha, isso é uma ferramenta, eu tenho isso como ferramenta. Isso não pode ser o meu cérebro, porque a partir do momento que as instituições não incentivam os alunos a pensar por si só, ele cria uma dependência desse chat GPT. Ah, ele faz por mim, eu vou ter uma boa nota, porque também o professor muitas vezes não corrigiu como deveria, e acaba por criar um ciclo vicioso ali, entendeu? Então, eu acho que a estimulação do pensamento crítico, a estimulação da criatividade, a estimulação da independência mesmo, sabe, desse pensamento. Eu acho Sim. que essas são, para mim, é, ferramentas que a gente pode explorar e também fazer com que os alunos entendam que o ChatGPT é uma ferramenta. Sim, mudar a forma de trabalho, de avaliação. Sim, eu acho Nesse que sentido. isso. Sim. Sim. As universidades, normalmente, elas estão num patamar ali, assim, e a acessibilidade a elas, às vezes, é difícil. E você tem feito um trabalho na Católica, como você, Relações Públicas também, muito de conectar ela às outras empresas, outras entidades. Como que é esse trabalho? Como você vê a importância disso? Eu acho que é essencial, por quê? Porque a universidade, ela está inserida na sociedade. E quando ela está inserida na sociedade, ela produz conhecimento científico. E o conhecimento científico dela, ele serve para transformar essa sociedade. E as empresas e as instituições, as entidades, elas estão ali aplicando esse conhecimento e produzindo e trazem para a academia. Então a gente cria ali um ecossistema muito rico. Por quê? Porque você tem aqui, você dá, você recebe, você tem uma um retorno, sabe? Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que aproximar a universidade do tecido empresarial é importante, é valioso, sabe? Sim. Eu Deixar acredito. de ser só o acadêmico e também partir para a ação, vamos dizer assim. Sim, sabe? Entender como é na prática, sabe? Eu investigo isso, ah, tá. Tem pessoas que têm perfil mais acadêmico, tem pessoas que têm um perfil mais investigativo, sabe, mas tem pessoas que têm um outro tipo de perfil. Então, assim, sabe, eu acredito que unir esses perfis é muito importante, sabe? É Sim. valorizar a diferença também. Sim, sim. Eu estive lá, dei um workshop lá, como você mencionou, e eu achei fantástico, porque foi um workshop de comunicação e a maioria dos alunos eram estudantes de teologia. E normalmente você pensa assim, ah, teologia não vende nada. E vende uma ideologia, uma comunidade, enfim. E foi muito bom, eles gostaram muito e é bom você ver essa questão da prática, colocando na prática. Eles não ficam só ali estudando a teoria, mas fizeram um workshop bem prático também. Sim, isso é importante, sabe? Isso é importante, porque em qualquer lugar que você tá vendendo sua presença. Sim, Você tá vendendo quem você é. Então, assim, saber vender quem você é importante. Saber vender quando você termina um curso, quando você vai. Uma entrevista de emprego, você vai se vender. Então, sim, isso é importante. exatamente. Para mim, é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Como a gente falou antes, a minha dissertação do mestrado foi sobre inteligência artificial e como mudou de lá para cá. A sua foi sobre a aceitação corporal da mulher.
Então, eu quero saber o que que mudou, o que que você acha que mudou desde lá para cá também? Tiveram muitas mudanças? Hoje eu vejo que as pessoas ainda têm mais lugar nas redes do que elas tinham antes, assim, você consegue ver mesmo assim, pelas últimas, vou começar pelas últimas trends, do menino mostrando a padaria do pai, sabe, assim, são pessoas simples, são pessoas que têm mesmo lugar, e eu digo isso agora, trago isso para a beleza feminina, sabe? Hoje você, na época que eu estava a estudar, assim, se você parasse para pensar, pegar as revistas lá dos anos 90, modelos super tops, assim, hoje não, hoje, sabe, assim, hoje tem as influencers, as micro-influencers, até chegar nas macro-influencers, que hoje já não tem mais tido tanta proximidade com o público delas, assim. Então, essas micro-influencers hoje, assim, elas... Olha, tem micro-influencer para cabelo cacheado, já tinha na época que eu estudei, mas hoje existem muito mais e existem micro-influencers, muitas delas patrocinadas por marcas, gordas, magras, de todos os tipos. Hoje eu vejo muito assim também, negras, vejo também muitas da comunidade indígena brasileira, coisa que a gente não via antes. E isso me enche de orgulho, eu penso assim, sabe? As redes sociais, as plataformas digitais, elas dão voz, elas dão vez, dão lugar para essas mulheres que muitas vezes, sabe, não eram vistas como um padrão de beleza. Quer dizer, elas não eram vistas como um padrão de beleza porque elas não eram nem vistas. Sim. Então eu acho assim que quanto mais nós tivermos a exposição desses estereótipos, dessas pessoas, mais afixado a gente vai ter. Olha, existe todos os tipos de beleza. Inclusive para você dizer, nossa, pareço com aquela pessoa. Sim, até das princesas, eu lembrei, a minha filha adorava a Elsa quando era mais nova. Daqui a pouco ela começou a gostar da Jasmine. Aí eu não me liguei muito depois que eu percebi que ela gostava da Jasmine, porque ela se identificava com a Jasmine, porque a Jasmine é morena como ela. As crianças precisam também ter outros padrões. Aqui na nossa época era só a Barbie loura. E hoje em dia tem todos. Assim, eu vejo pelas Barbies da Isabela mesmo, assim, sabe? Quando a Olivia vai brincar com ela. Tem uma Barbie que é magrinha, tem uma que já é mais gordinha, tem uma que é doutora e não sei o quê. A preferida dela é uma que é negra, inclusive. E eu acho isso, sabe? Assim, é poder trazer para as meninas hoje essa diversificação. Olha, existe. 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 Exatamente. Crescerem sabendo que não tem só o padrão Barbie da nossa época. Pois é, eu já não tive. Eu já, por exemplo, assim, eu acho que hoje, para mim, é aquela coisa assim, muitas vezes aprender a cuidar do cabelo, e aprender a cuidar de cabelos diferentes, aprender a cuidar disso, aprender muitas vezes, ai, nossa, aumentei meu peso, tô horrível. Não, você não tá horrível, sabe? Você pode ser bonita do jeito que você é. Sim, exatamente. Isso que é o mais importante. Pois. Que é o que a gente quer passar para as nossas filhas. Exatamente. E elas se acham. A gente conseguiu trabalhar bem. Elas se amaram, a autoestima delas, porque as minhas duas e a da Ana têm autoestima elevada. Não é preciso muito, mas vamos parar o papo de mãe. Bom, Ana, foi ótimo o nosso bate-papo, adorei. Se deixar, a gente fica aqui horas conversando. Como sempre. E me conta como as pessoas podem te encontrar. Olha, podem me encontrar no @AnaPaulaSouza 210614. E se quiserem seguir a Católica Braga, é @Católica Braga. Sim. Então, gente, sigam a Ana Paula, sigam os meus perfis também, assinem aqui o canal, tem muito bate-papo bom vindo por aí. Beijinho.